Boa tarde. Boa tarde para você que está assistindo agora ao vivo e para você que vai assistir a nossa gravação. Meu nome é Ingrid Wernick, eu sou líder do Eu Treino a MEPIC, que é um braço de desenvolvimento de conteúdo da Associação da Mulher Empresária, da MEPIC, né? E uma vez por mês a gente apresenta um dia de live trazendo mulheres de negócios, mulheres com conteúdo para justamente auxiliar, permitir. Letícia, seja bem-vinda, permitir que se haja um desenvolvimento no empreendedorismo. Eu sou especialista, sou mentora em desenvolvimento humano, sou criadora do workshop Destravando Dinheiro, bem do curso Advocacia Produtiva, justamente para ter uma produtividade sem estresse. Hoje eu estou esperando, ela acabou de chegar, vou conectá-la. Hoje a gente vai trazer nesse primeiro horário agora, a 1h, Alessandra Camilo. Muito bem. Boa tarde, queridíssima. Muito feliz, muito honrada de tê-la aqui. Você acredita que quando eu fiz o post, né, eu falei assim, a MEPIC vai receber, o Eu Treino vai receber a Alessandra Camilo. Eu falei assim, Ingrid, você conseguiu trazer a Alessandra Camilo? Eu me sentia a poderosa. Ai, feliz de estar aqui, pô. Fala aqui, ó, que nós estamos caminhando aqui, ó, juntas. Juntas. Gente, quem é essa Alessandra Camilo, essa mulher? Eu tenho o prazer de dizer que eu sou ou fui, eu não sei, acho que eu sou ainda, aluna dela, né? A Alessandra é uma mentora de negócios, né, na visão sistêmica, que para mim é a visão do futuro, o futuro que está acontecendo agora, né? Se a gente falar de empreendedorismo, o nosso tema hoje vai ser empreendedorismo sistêmico, não poderia ser outro. Ela é criadora do programa PAIS, que é Programa Avançado de Empreendedorismo Sistêmico, que eu participei, excelente, dá um treino no nosso negócio. Ela vai falar de coisas aqui maravilhosas, de laranja, de empreender, de uma série de coisas. Ela é criadora também do curso, né, Visão Sistêmica e o Dinheiro. Ela também, o encantamento do cliente, as ordens da ajuda. Mais do que nunca, nós precisamos, como empreendedoras, empresárias, saber encantar o nosso cliente. E aí, você que é funcionária também, né? Entender que você tem um cliente interno na sua empresa e isso te destaca. E também ela criou a idealizadora do Mães, que é a mentoria avançada do empreendedorismo sistema. Gente, ela vai conversar com vocês, esses dois nomes de uma força, né? Pais e mães, é justamente o que a gente precisa no empreendedorismo sistêmico. Eu estou muito feliz de te receber, Alessandra, e o palco é seu. Bom, estou feliz, que eu estou honrada aqui com o convite de vocês, de estar aqui falando um pouquinho sobre empreendedorismo sistêmico. Fico aberta aí para as suas perguntas, para as perguntas de quem está aqui com a gente, o pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Posso começar falando? Vou falar um pouquinho de Pode ir, agora vai. O palco é seu mesmo. Sistêmico, tá bom. Bom, eu sou a Alessandra Camilo, sou mentora de negócio por meio da visão sistêmica. Saí do corporativo também, muitos anos de corporativo, em maio de 2013, e aí fui empreender. Montei uma consultoria, moro em São Paulo, fiz todo esse movimento, e aí no finalzinho de 2016 eu disse, essa danadinha dessa internet será o nosso palco. Então, eu vou fazer esse movimento. Até então, eu estava atuando com produtos... era uma consultoria, né? Mas era offline, né? Atendia clientes presencialmente. E aí, no finalzinho de 2016, comecei toda essa trajetória, né, para o online. Até que surgiu, né, o Programa Avançado em Empreendedorismo Sistêmico e tantos outros programas, né, tantos outros workshops e o Mães, que é a mentoria avançada que você já bem apresentou aqui.
sabendo que o online é uma realidade nossa hoje. Quem está fora do online está fora do jogo. Então, empreender, né? Então, assim, hoje nós estamos tendo uma grande possibilidade que antes eram das grandes corporações, que era através da televisão, da mídia televisiva, e, enfim, de qualquer outra ação de marketing que era muito cara, e hoje a gente pode fazer isso. Então, a questão da gente empreender está deixando o empreendedorismo mais democrático. E como é que surgiu, né? Como é que nasceu o empreendedorismo sistêmico e o que pode ser de reflexão aqui para todos nós, já com ações práticas? Quando a gente começa a empreender, e aqui você pode colocar para o empreendedorismo ou para o intraempreendedorismo. Se você está empreendendo aí dentro de uma organização, tá tudo bem que você vai poder utilizar isso também. Quando a gente começa a empreender, nós temos ali as nossas atividades técnicas. Então, você tem que ter um produto ou serviço, você tem que ter um posicionamento, você tem que saber vender. Então, nós temos coisas muito de ordens técnicas estratégicas. Porém, o que acontece? Quando você vai empreender, para você colocar esses elementos, essas estratégias no ar, de posicionamento, desenvolvimento de produto, aprender parte técnica, aprender um pouquinho mais sobre marketing, sobre ferramentas, vender, área de membros e tantas outras coisas que envolvem um produto ou serviço. Seja ele um produto físico, porque você vai precisar fazer essa divulgação, então através do empreender no online, ou seja um produto, no caso, quando o seu produto ele já é online. Essa parte ela é uma parte técnica estratégica, porém é você que coloca essa estratégia no ar. E aqui entra o empreendedorismo sistêmico, que nós vamos olhar isso tudo como um sistema. Então, 80% diz respeito à nossa força de ação, ao que a gente faz. E 20% os caminhos e as estratégias que nós vamos utilizar. Então, quando eu trouxe o empreendedorismo sistêmico, foi por ver. Eu era uma mentora de negócio tradicional, então desde mais de 2013, sempre atendendo empresários e empreendedores. E aí eu falei, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa aqui. E aí, através do sistêmico, que ele vai mexer o quê? Com a nossa força de ação, com o autoconhecimento, com a nossa comunicação mais assertiva, vai mexer com a nossa musculatura emocional. Então, aqui, ó, empreender é um jogo de adultos. Então, eu tô no presente. Essa frase. Aí eu quero um jogo de adulto. Por quê? Porque ali tem dinheiro, tem relacionamentos, tem diversão, tem desafios. Então, esse ponto, ele é um jogo de adultos. Só que eu tô no presente, tenho desejos adultos que estão ligados ao empreendedorismo, mas eu não tenho a força de ação necessária para conseguir chegar ao resultado. Aí que eu falei, caramba, tem alguma coisa. Então, o sistêmico, ele mostra pra gente o que está lá atrás. Então, tudo o que veio antes, a forma como eu me relacionei na infância, a forma como... E o sistêmico, ele traz isso de forma muito bonita, que é quando a gente vai trabalhar o amor cego, ou mesmo as lealdades invisíveis. Então, eu tô no presente, tenho os desejos adultos, só que não consigo cumprir com tudo isso. Não consigo fazer o que precisa ser feito para atingir aquele meu objetivo. Por quê? Porque há uma criança birrenta dentro de mim que ainda está presa lá atrás, que ainda está brigando lá atrás. Ou com questões da infância, e na maioria das vezes ou coisas que estão ligadas um pouquinho atrás, né? Então, assim, o emprego anterior que eu tive, relacionamentos amorosos antigos que eu tive e que hoje eles estão tomando muito a minha energia, dificultando com que eu siga. Então, o convite do empreendedorismo sistêmico a gente coloca a casa em ordem, né? Então, a gente coloca a casa em ordem através de quais pilares? Produto, posicionamento e vendas. Então, produto, posicionamento e vendas, à medida que a gente vai andando, a gente vai trabalhando competências sistêmicas e vai liberando esse caminho um pouquinho por vez. Porque, Ingrid, o que eu brinco, né? Eu digo assim, peraí, você está 30 anos nesse movimento, 40 anos nesse movimento, você também não quer resolver isso aqui em 1 hora, 2 horas. Mas queremos, né? Quero. Vai resolvendo. Esse desejo existe, né? Esse desejo existe. Quer, mas... Como é jogo de adulto, a gente sabe que não dá. É verdade. É muito interessante. Quando você fala adulto, o que você quer dizer com isso? Porque, assim, eu preciso ser maior de idade para abrir uma empresa, eu preciso estar juridicamente adulta, né? Então, não é todo mundo que está adulto no empreendedorismo?
Tá, o que que eu falo aqui, né? Tanto que eu chamo de postura adulta. E aí fica, eu falo que eu não ensino ninguém a ser adulto, a gente só desperta o adulto que já existe, que já mora dentro da gente. Vamos pegar um exemplo prático. O adulto, ele sai para trabalhar todos os dias. Então, é a postura que a gente adere, e sair para trabalhar quer dizer em vários aspectos da nossa vida. A gente faz tudo aquilo que precisa ser feito. Então, por exemplo, eu tenho lá que cumprir uma lista de atividades de coisas que estão ligadas ao meu produto, ao meu posicionamento, à minha parte técnica, à minha venda, à entrega, à experiência do cliente no produto. Então, dentro dessa postura adulta, eu saio para trabalhar todos os dias, eu não vou viver tensões e ansiedade muito exacerbada, eu não faço birra, eu fico com o que é, né? Bert traz muito isso dentro das constelações, né? Bert traz muito isso pra gente, a nossa capacidade de ficar com o que é. Por quê? Porque enquanto adultos, nós não temos expectativas exageradas sobre as coisas. Então, por exemplo, na postura infantil, eu vou fazer uma live. Tem 2 pessoas na live. Ah, agora eu não vou fazer mais, porque só tinha 2 pessoas, ninguém foi me ver. Então, que é a teoria do que em mim. Então, dentro da teoria do que essa é ótimo. eu preciso sair para trabalhar todos os dias. Eu estou perdendo consistência em fazer isso. Quando eu começo a oscilar nisso, eu vou usar essa técnica, que é a teoria do que em mim. Quem em mim se chateou com a quantidade de pessoas na live? Quem em mim se chateou porque tal coisa deu errado? Quem em mim se chateou porque eu estou com um pouco mais de dificuldade de cuidar dessa parte técnica? Então, a gente está sempre fazendo o quê? Convidando a nossa postura adulta que sabe que para a gente construir coisas, isso leva tempo. Construir posicionamento dentro do negócio leva tempo. Ter um número de vendas ideal leva tempo. Então, a gente vai indo para esse lugar, e desse lugar a gente tem mais leveza. Quando eu vou para a postura adulta, eu tenho mais leveza. Eu tenho mais estratégias de saída. Eu comecei a fazer uma coisa, não é por esse caminho. Então, no lugar de eu voltar, de eu parar, de eu travar, o que que eu faço? Eu faço um novo movimento, né? Então, a postura adulta, ela leva a gente para o mais. Na postura infantilizada ou ainda muito presa no passado, o que que acontece? Nós somos levados para o menos. E onde está o sucesso? O sucesso está no mais. Tá. Então, é uma postura. Trabalhar todos os dias é ter a energia de fazer cada item que a gente precisa fazer, né, Alessandra? Não é só ter um chefe que te bota para trabalhar, e principalmente, acho que essa é uma da grande diferença, entender que no empreender nós somos o nosso chefe, né? E não vai nascer, se a gente não fizer, quem é que vai fazer? Ninguém. Então é a gente mesmo que tem que fazer, né? Exatamente, né? Porque assim, ó, quando as pessoas falam assim, eu vou empreender porque eu não quero ninguém mandando em mim, eu não quero... Às vezes há uma condição, né? Uma percepção equivocada dentro disso. Quando a gente começa a empreender, a gente tem que fazer tudo. Então, o nosso ponto de autorresponsabilidade, ele fica maior. As coisas levam tempo. Então, eu preciso estar bem em mim para saber todas as etapas que eu vou precisar cumprir, que eu vou precisar passar para poder chegar onde eu quero. Né? Então, é um lugar, é uma postura, é um lugar que eu estou dentro de mim para que eu possa fazer tudo aquilo. Porque assim, você pode escolher trabalhar no sonho de alguém e você pode escolher trabalhar no seu próprio sonho. Se você ainda não está trabalhando no seu próprio sonho, é ideal até que você aprenda a sair para trabalhar todos os dias, quando você ainda está trabalhando em outros projetos ou com alguém. Por quê? Porque quando você sai daquele lugar e vai para o seu próprio negócio, você precisa ter essa maturidade. E quando eu não tenho essa maturidade, que é quando eu entro aonde? No pensamento mágico. Ah, tudo vai dar certo. Ah, daqui a pouco as coisas se ajeitam. Ah, eu acho que daqui a um ano isso aqui vai florescer. Isso vai florescer se você estiver fazendo todos os dias tudo aquilo que precisa ser feito para daqui a um ano esse conjunto de ações ele trazer resultado. Então, eu preciso ter muito bem firmado dentro de mim, aprender com outras pessoas, enfim. Quem já trilhou esse caminho, que já sabe esse caminho, que não existe, né? Porque, às vezes, quanto mais perto da nossa criança tá, mais a gente acredita em resultados rápidos. Então, se alguém falar para você, vem cá que eu tenho um método aqui que em 3 meses você já vai estar faturando aquilo que você faturava lá onde você estava. Sei lá, qual seria esse tipo de promessa.
Não que isso Não, seja tem um impossível. monte, né, Alessandra? E não que isso Principalmente seja... agora você vai faturar 1 milhão Isso, daqui e a assim, ó, pouco, né? e não que É isso tão não... fácil, Não que isso não aconteça, não que isso não aconteça. mas Só não que em um mês. há um contexto, né? Há um contexto para É. isso. E a maior parte das pessoas não estão dentro desse contexto. Quando eu falo de promessas que são muito rápidas. Então, muita gente está fora disso. Agora, se você conseguiu fazer, se você acreditar naquilo que você faz, mesmo dentro dessa promessa, e você consegue avançar e estar melhor de onde você estava, você já está ganhando. Agora, se você deposita tudo na promessa, tudo no terceiro, isso é um pensamento mágico infantil. Mais Tá. infantilizado ainda, gente. Então, eu deposito todas as minhas fichas em alguém. E aí aquilo não acontece. Então, não acontece. O que acontece? Eu acabo me frustrando ainda mais. É como você tem uma frase fantástica, né? Você tem frases ótimas, né? Essas frases que a gente coloca, né? A frustração é uma expectativa mal dimensionada, né? Então, e a criança tem a expectativa. Quando você está no adulto, você consegue dimensionar. E se você frustra, você consegue olhar para isso com um olhar crítico. Eu falei assim, tá, o que que eu fiz de errado, né? Sim. Não outro, para dimensionar. Isso que você falou, Lê, eu acho que linka muito com aquele outro aspecto que eu queria que você começasse mais, que é empreender é dar o que sobra. Tá. Tá? Tá, perfeito. Esse tema, eu considero ele um dos temas mais importantes para a gente poder trabalhar e o que mais tira a gente da inércia para fazer um próximo movimento. Quando a gente cria algo, né, a gente às vezes está tão translumbrado com tantas coisas maravilhosas, bonitas que alguém entrega para gente, que às vezes a nossa forma de se encaixar no mundo é ter isso também. Só que a gente começa a querer trazer coisas dos outros que ainda não estão na gente. Aquela pessoa que está me entregando algo que foi tão maravilhoso, provavelmente me entregou o que estava sobrando nela. É a história dela, é o contexto dela. Então eu me apaixono pela história daquela pessoa que eu recebi, aquilo foi tão maravilhoso para mim, que eu quero entregar exatamente isso para outras pessoas. E aí eu esqueço de olhar para o ouro do negócio. E que é o ouro do negócio? É aquilo que sobra em mim, dentro do meu contexto, dentro da minha história, daquilo que eu estou trazendo. Então eu preciso tirar o olhar do outro, olhar para mim, ver o que sobra em mim, o que as pessoas estão elogiando em mim, quais são os métodos que eu já sei entregar, o que tem no meu lastro, o que é o lastro? Tudo que a gente fez até de lá atrás, desde criança, das coisas que a gente gostava, até o nosso último emprego, até aquilo que foi elogiado por nós, características que estão dentro, muitas vezes, da nossa família, outras pessoas da nossa família têm aquela característica, então isso está me sobrando. Aí eu esqueço de olhar para o meu ouro, para aquilo que eu tenho, que já está ok em mim, que eu gosto de fazer, e aí eu tenho uma visão equivocada. Eu olho o que outra pessoa está fazendo, que foi muito bom para mim, e acho que preciso saber aquilo que aquela pessoa sabe. Só que eu esqueço que aquela pessoa tem outra história, tem outro contexto, tem outro lastro, e aquilo cai muito bem nela. É uma roupa dela, é o ouro dela. Então, quando eu mudo esse olhar e eu trago para mim, aí eu vou começando a listar, que é o que a gente trabalha na primeira fase do PAIS. O que está sobrando em você enquanto força? Porque mais do que a pessoa comprar um produto ou serviço da gente, as pessoas estão comprando quem a gente é. Como a gente conta aquela história, como a gente interage, como a gente entrega aquele produto ou serviço. E quanto melhor isso será? Quanto mais, isso já sou eu. Então, empreender é dar o que sobra, que é quando eu falo, por que você está querendo correr com um saco de laranja se seria muito mais confortável você correr com uma laranja só na mão? Você pega uma laranja, presta muita atenção nessa tal de laranja. Essa tal de laranja. O pessoal já laranja, quando você entende a laranja, você ganha força. E ganha força. Então, assim, se eu corro com uma laranja só, aí eu falo assim, eu vou contar um segredo para vocês. Quando você sair correndo com essa laranja, essa estrada por onde você vai correr, existem várias outras laranjas. E você vai pegando, porque cada vez que você conheceu algo e experimentou, aquilo começa a virar a sua sabedoria.
E aí, ao longo do caminho, você vai recebendo. Você vai pegando outras laranjas e o seu produto ou serviço vai aprofundando. Então, quanto menos algo me custa fazer, mais valerá. E a gente tem a mania, a gente, de modo geral, né? A gente desvaloriza muito o que a gente tem, né? Porque fica tão incorporado na gente, torna-se fácil. Eu falo assim, olha, geralmente o grande talento é aquilo que você acha óbvio, que todo mundo faz, que é fácil para todo mundo. É aí que tem uma riqueza, porque isso é uma roupa que veste bem, né? O que tá na gente. E assim, né? Por que a gente é assim na fase adulta? Porque na nossa fase infantil, a gente aprendeu assim. Então, por exemplo, você tirava uma nota 7, aí a nossa mamãe, o nosso papai, poxa, né? Por que não uma nota melhor? Precisa tirar uma nota melhor. Você viu fulano tirou, percebe? Então, a gente cresceu muito com esse ponto, e isso existe até as crianças de hoje, né? Não, acho que com menos força, mas a questão da comparação. Então, olha só, eu tô com uma coisa aqui e já tô olhando, não que a gente não possa buscar o melhor, mas que tal buscar esse melhor que há em nós? Então, às vezes, ter uma nota maior em uma determinada, né? Porque ao invés a gente não foi também estimulado a isso. Cara, você é uma criança que você é muito boa em matemática, só que você tirava 5 em português. Aí a gente tinha que, no lugar de ficar brilhante em matemática, a gente tinha que estudar mais português. Por quê? Português. Porque precisava equilibrar as notas, tal, e tudo mais, entende? Então, esse movimento, o que acontece? Sinapses. A gente cresce, isso tá, a nossa família, então dentro do sistema, qual que é? A nossa família está estimulando aquilo, o nosso grupo social está estimulando aquilo, a televisão está estimulando aquilo, a escola está estimulando aquilo. Então hoje a gente está sentindo que é um pouco nossa, mais, né? A estrutura. Então é uma estrutura. O que é postura adulta? É quando eu olho para se aquela estrutura ela não está me levando, porque assim, você querer ser igual a alguém, ter um produto ou serviço igual de alguém, é muito mais desafiador e faz muito menos sentido do que você olhar para o que você já tem, para aquilo que você faz bem. E olha só o grande detalhe, eu olho para trás. Quem precisa do meu serviço não está na minha frente, está atrás de mim. Essa pessoa está 2, 3 passos atrás de mim. Eu estico minha mão aqui para ela, então para ela, ela é a pessoa que consegue já me ver como uma pessoa completa, sendo que eu não estou conseguindo. Certo. Sempre existe alguém, um público para o nosso produto no momento que a gente está, né? Aí a gente vai crescendo e, como você falou, o nosso produto vai... Nós vamos nos aperfeiçoando porque a história vem, a experiência vem, a concretização vem e tem um público para cada fase. Essa talvez para mim foi uma das grandes sacadas, né? Que como eu ministro cursos, eu falei assim, eu nunca vou dar aula para mim. Isso. Eu nunca vou estar boa o suficiente para dar aula para mim. Né? Eu não sou minha aluna, porque eu já sei o que eu sei. Então, a gente fica sem força. Quando a gente olha que existe um público que não tem o que eu tenho, né? O que me sobra hoje, você alcança isso. Né? Então, aí você vai. Ó, quando sobrar mais, você alcança um outro público. Sobra mais, alcança. Exatamente. E, ó, esse é um grande erro no posicionamento, sabia? Isso que você falou. Isso que você falou. Então, digamos que você já está num nível. Você já está num nível. E aí, quando você vai posicionar, quando você vai falar na rede social, você está falando para esse nível. Só que o teu aluno, ele está aqui, ó, o nível de consciência dele está iniciante. E você posiciona para nível avançado. Então, você tem um produto para iniciante, só que quando você abre a boca para falar para um público avançado. Aí você, frequencialmente, não tem conexão, você não né? alcança, você não tem conexão. Então, a primeira coisa que a gente, né? Então, esse é o produto ou serviço. Esse é o meu... Você pode estar na fase onde você ainda está descobrindo. E quando você descobre o produto ou serviço, é assim, ó. Eu já tenho 100% total clareza sobre esse produto ou serviço. Por quê? Porque ele está sobrando para mim. Agora, quando a pessoa chegou, para quem é o produto? Então, por exemplo, ó, o PAIS. O PAIS é um programa de musculatura emocional para empreendedores e empresários. Profissionais de ajuda, para quem está empreendendo. Então, ele vai trazer o quê? Competências sistêmicas, musculatura. Só que eu preciso trazer isso para dentro de uma temática. Então, eu trago produto, posicionamento e vendas.
Quando você vai para o Mães, você já tem que ser um aluno do Pais, então você saiu do programa e foi para a mentoria. Lá na mentoria é outro papo. Então lá a gente vai falar sobre metas financeiras, sobre lançamentos, sobre a sua rotina já com muito mais atividades. Então é outra fase. Quando eu estou falando na rede social, para quem eu falo? Eu estou falando para quem está precisando ainda de musculatura, de conhecimento, força de ação. Então, eu não trago tema avançado aqui. Por quê? Porque para você saber o que é o Mães, você está comigo no bastidor, você está comigo dentro do programa. Tanto que só pode fazer o Mães quem... Então, não tem por que eu falar de estratégias avançadas, de lançamentos, de questões assim. Por quê? Porque quem eu vou atrair na rede é quem vai começar para o programa. Então, vocês que estão aqui, pensem o seguinte: tudo que você está colocando na rede, ou como você está colocando na rede, com quem você está falando. Se você estiver falando muito bem, mas para um público, o seu público vai comprar o produto aqui, não adianta você conversar. Ó, você não acessa ele. Não alcança. Você precisa vir aqui, ó. Ele está aqui. Ele está aqui, ele é um iniciante. Então, o que eu estou despertando nele ainda? O nível de consciência. Então, tudo que é falado aqui qual que é o nível de consciência aqui? 80% diz respeito a quem você é. Você pode ter a melhor estratégia do mundo na mão. Se você não tiver na sua postura adequada, você não vai para o seu próximo nível. E você pode não ter estratégia nenhuma na mão. Se você estiver na postura adequada, você vai porque uma estratégia você vai criar. Tá, ela vem, de algum jeito ela acaba vindo, né? Ela acaba vindo, porque é muito... Você fica um radar, assim, quando você está no momento presente, na sua postura adulta, dando um lugar para tudo que veio antes, que não é, né? Não é uma ação de um dia, não é nenhuma ação dentro do programa. Dentro do programa a gente faz o quê? Abre os caminhos. Tá. Abre os caminhos. Então, ou você vai fazer um novo movimento, ou você vai ficar comigo dentro da mentoria. Você posicionar é virar para o presente, né? Então, muita gente não está tendo sucesso por quê? Eu faço muito e tenho pouco resultado. Está me custando muito. É como se eu tivesse virado para o passado. Então, a primeira coisa que a gente faz no Pais é o quê? Ó, é para lá que você tem que olhar. Adulto é do presente para o futuro. Adulto... Porque o passado está resolvido, né? Exatamente. Então, assim, tá resolver os perrengues de lá. Só que eu faço tudo isso aonde? Numa linguagem toda dentro do empreendedorismo. Né? Porque empreender é autoconhecimento em movimento. Então, assim, olha só quantos caminhos. Outra fase maravilhosa, gente. Empreender é autoconhecimento em movimento. Amei essa frase. Essa daí eu não tinha ouvido. Não. Eu ouvi, ela não me despertou. Boa. Mas os livros, mas o nome do livro é As Frases Shows da Alessandra. Alessandra, por que uma coisa tão simples, que se pensar, é quase que óbvia, né? É uma lacuna que a gente cai tanto, um buraco, um erro que a gente cai tanto no empreendedorismo. É porque a gente não vai para o adulto quando a gente chega no empreendedorismo? Sim. Quando a gente chega nessa vida, a gente chega dentro de um sistema, né? Então há uma fidelidade, há uma lealdade muito forte dentro de nós e em pertencermos. E essa nossa questão do pertencer, essa questão nossa do pertencer, ela faz com que o fato da gente nascer uma folha em branco, então a gente faz downloads de todo o nosso sistema. Esse é um primeiro movimento. O segundo movimento é que muitos de nós também fomos criados por crianças birrentas, os nossos papais. Porque eles também foram filhos. Tá. E eles foram criados por outras crianças birrentas. Os nossos avós. A gente esquece, mas nossos pais já foram crianças. Os pais já foram crianças, exatamente. E muito provavelmente, à medida que a gente vai crescendo, né, o córtex ainda não está formado, e esse nosso processo de crescimento, ele é muito traumático. Então, por exemplo, a gente cresce com muitos medos. A gente cresce com muita insegurança. A gente cresce pedindo muita validação. Tá. Então, quem está dentro dessa postura, e a maioria de nós, em alguma esfera da nossa vida está, isso cabe para todos nós, a gente vai saindo disso à medida que a gente vai
deparando com isso e a gente vai curando esses pontos, é como se fosse assim, ó. Eu quero empreender, e empreender vai me despertar um monte de coisa. Eu preciso ter produto, eu preciso me relacionar bem, eu preciso de comunicação, eu preciso saber mexer nas redes sociais. Olha quantos desafios. Cada desafio desse acorda em mim essas dores do passado, que são trazidas do meu sistema, da minha ancestralidade e também dos outros sistemas. O sistema do nosso estado, de estado para estado, muda, do nosso país e muda até de continente para continente. Então, a gente está inserido em vários sistemas. Quando a gente vai se libertando disso, ou seja, dentro da postura adulta, nós vamos conhecendo um pouco mais essa questão da autonomia. Então, nós temos fotografias dentro de nós e nós temos fotografias nas nossas células. A epigenética já prova isso. Nós herdamos, além da cor dos olhos, nós herdamos as emoções e dores que estão dentro do nosso sistema. E aí a gente tem todo um processo de nascer uma folha em branco e o nosso neocórtex ele vai ser formado, finaliza ali entre 20 e 23 anos. Então, tudo que vai acontecendo nessa fase vai criando em nós registros. Então, quais são esses registros? São registros de medo, são registros de rejeição, são registros de abandono, registros de fragilidade, registros de traição. Tem muitos registros. Então, o que acontece? Quando a gente vai para o mundo adulto, e aqui tem os negócios, aqui tem relacionamento de casal, quando qualquer coisa nos frustra, porque a gente erra nas expectativas, porque a gente tem expectativas infantis sobre desejos adultos, olha a confusão que fica. Então, a gente congela. Não consegue seguir, por quê? Porque eu preciso ir liberando todas essas coisas, essas questões lá de trás, que vem não só dos nossos pais, do sistema que a gente veio, mas vem também, muitas vezes, né, da nossa ancestralidade. Então, por exemplo, muito do que eu estou falando aqui, quando a gente estuda neurociência, a gente até aprende muita coisa, mas ainda assim, você pode saber sobre neurociência, você pode saber sobre comportamento, você pode saber sobre inteligência emocional. Ainda assim, quando a gente junta isso com as dinâmicas ocultas, com a visão sistêmica, isso fica ainda mais poderoso, mais libertador. Por quê? Porque a gente começa a chegar no momento presente e a primeira coisa que a gente descobre: você não está imperfeito, imperfeita. Não está te faltando nada. É nada. A forma como a gente está olhando para as coisas, né? Todo fato é neutro. A questão é, dentro de nós já há registros que dão um sentido para aquele fato. Tá. Então, esse sentido, ele vem do quê? De um conjunto de crenças que veio de tudo que eu vi ao longo da minha trajetória, do meu crescimento. Então, o que eu falo, né? Como que você vai empreender se você está uma pessoa distraída com o passado? Quem está distraído com o passado não consegue crescer. E o que é esse crescer? É chegar no presente. Eu tenho desejos adultos, só que o meu sistema, o meu contexto infantil, o meu contexto sistêmico, ele está me levando para um outro lugar. Então, às vezes não é só a questão do entendimento. Cara, eu estou entendendo de comportamento, eu estou entendendo de inteligência emocional. Quando eu pego tudo isso e eu trago também para o sistêmico, porque assim, ó, a inteligência emocional não consegue fazer você ver que você está associado à sua tataravó. E o que consegue fazer isso? Tá. A gente consegue ver isso através de uma constelação. Então, só que a pessoa não vai falar assim, eu vim aqui ver se eu tô emaranhada com a minha bisavó. Não. Você tem um problema na atualidade. Olha só, todo problema nosso na atualidade, ele não está acontecendo aqui. Ele é uma repetição de padrão, que pode ser da minha infância, e pode estar ligado aos meus pais, amor cego, aqui desse lado, e aqui desse lado, lealdades invisíveis. Isso pode ir lá e para gerações, tá? E para quem acredita, às vezes aparece isso no campo, as suas vidas passadas. Então, você pode acreditar na sua ancestralidade ou nas suas vidas passadas. Então, assim, a gente acha que está limitado nessa janelinha de tempo daqui a agora. Cara, isso aqui é só um fragmento. Entende? Então, assim, só que eu falo assim, ó. A gente vamos por pequenas partes, né? Então, aqui você está dizendo como é que a gente pode ver. Então, a gente pode ver através de uma constelação. Dentro de uma mentoria sistêmica, pode acontecer de ser visto isso, sim, através das falas, o como a pessoa fala. Sempre ou posicionando bonecos, ou eu conectando o meu campo ao seu campo, alguma sensação que você vai ter no corpo, alguma percepção. Por quê? É uma leitura de campo. Então, se eu estou com você e você me permite isso,
esse acesso é feito. Então, pode ser uma constelação, pode ser dentro de uma mentoria, pode ser através de um diagnóstico sistêmico, que são verificações que são feitas através de perguntas e sensações. Por quê? Por que a gente tem tanta influência assim do nosso sistêmico? Porque existe um campo morfogenético, estudado pelo Rupert Sheldrake, então, que o quê? Que a gente tem ressonância dentro de um mesmo sistema, aquilo vai ecoar dentro da gente, né? Porque a gente faz parte daquele campo. É como se a gente fosse... É como se todos somos um, né? Então, quando a gente chega nesse nível de compreensão, então a gente vai indo para onde? A gente vai indo para... Saindo além dos 5 sentidos tradicionais que a gente está acostumado. Então, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou sentindo, que eu estou cheirando. E a gente que começa onde? No ponto da intuição. Então, quando a gente começa a chegar nesse lugar onde a gente está sentindo, onde a gente está intuindo, porque isso é nosso, é sinal de que eu estou chegando no meu lugar, no hoje, e qual é o nosso lugar? É no presente. E eu acredito que quem tá aqui, todo mundo que está aqui, está no presente e já é um adulto, já passou dos 23 anos. O neocórtex já está formado. Já está formado. E aí, tudo isso que está lá atrás, quando a gente vai organizando, através do sistêmico, através de qualquer outra fonte de autoconhecimento, através do sistêmico, através da inteligência, da inteligência emocional, né? Inteligência sistêmica, inteligência emocional, qualquer outra coisa, meditação. Então, quando a gente vai juntando essas coisas, isso vai ganhando força. Eu gosto muito disso, né? Quando eu trago toda essa parte da inteligência emocional com a inteligência sistêmica. Eu vejo um complemento e uma força muito forte. Por quê? Porque no sistêmico você está fazendo uma leitura do campo da pessoa. Pode ser um bate-papo, a gente aqui dentro da rede. Theta Healing, como a Lê colocou aqui também, que é também né, uma técnica incrível. Então, assim, a gente está fazendo download de muitas tecnologias. Só que olha só, isso é importante que eu vou falar. Quando que as tecnologias, vamos chamar isso de tecnologias, quando que essas tecnologias elas funcionam bem? Quando elas sobram experiência aqui, quem né? Vai receber? Quem vai receber? Então você chega para mim, Ale, eu preciso da sua ajuda nessa intervenção, nisso que você sabe aí. Você não quer saber do que eu vou usar. Você quer resolver teu problema. Psicologia, padrões, defesas, ó, a Lu colocou aqui, etc. O que acontece? Quando você chega na presença de alguém que prestem atenção nisso aqui vale ouro. Quando você chega na presença de alguém no qual você pediu uma ajuda, no qual você pagou para aquela pessoa te ajudar, ou você pediu uma ajuda, ou aquilo está aberto, você precisa desistir de querer fazer do seu jeito e experimentar aquilo que você recebe. Porque a pessoa fala, isso eu já sei. Não, isso aqui eu não quero fazer. Ah, não, para fazer isso aqui eu acho melhor não. Então, você não se rende àquele movimento. E quanto mais a gente fica fazendo coisas, pegando coisas, ó, lei do equilíbrio, tomando coisas, e a gente não faz bom uso, as coisas vão perdendo força. A intervenção que você está ali para receber perde força. Por quê? Porque quando você coloca um mas, você eliminou tudo para trás. Ah, não sei o que lá, tal, é isso aqui. Ah, mas pronto, você já perdeu. Qual que é a frase de Bert? Quando quando você recebe a solução e você continua buscando por solução, você perde a solução. Repete, que isso é poderoso. Quando você tem a solução, você buscou por uma solução. A frase é, quando você tem a solução, chegou a solução até a sua mão, e você continua buscando por solução, aquela solução que você experimentou, você perde. Quando você tem a solução e continua buscando por solução, você perde a solução. Bem profundo isso, bem profundo. A imagem que me veio é daquele conto de um mestre com um discípulo. O discípulo falou assim, mestre, o que falta para eu ser top das galáxias, né? Ser um mestre super sônico. Eu já fiz meditação, não sei o quê, eu já fiz levitação, eu não sei, eu fiz aquilo. Conta o pé, fala, você já fez tudo, né? Aí o mestre convida ele para a cerimônia de chá. E começa, e a cerimônia de chá no Japão, né? Você tem todo um ritual, etc. Então, quem convida é a que serve. E ele vai colocando o chá na xícara, e a xícara vai
enche e enche e começa a transbordar, transbordar, e o discípulo diz, e aí, mestre, o que está acontecendo? Né? E o mestre fala assim, olha, essa é a sua mente, se ela estiver lotada, não entra mais nada, né? Não entra mais nada. E num mundo de tanta informação que a gente tem que ter, não, que a gente tem acesso, né? A gente tem acesso hoje, eu estou te falando assim, a gente sempre fala que a nossa vida é mais leve que os ancestrais, né? Não tinha Google, gente. Não tinha Google. Eu falei assim, você quer julgar seu pai, sua mãe? Se você perguntar hoje como educar uma criança hiperativa, qual é a melhor técnica em, sei lá, 2 segundos, vem um monte de vídeo, técnica. Imagina os nossos pais, ia perguntar para os nossos avós, como é que a gente... Dá palmatória neles e pronto, né? Esse é um olhar, assim, desculpa o adendo, mas assim, esse olhar, né, do passado, não com o olho de hoje, né? Não com o olho de hoje. Sem julgamento. A forma como nós nos encontramos na profissão, no trabalho e com Deus é através dos nossos pais, através do olhar que nós temos para os nossos pais. Não como super-heróis, mas como 2 seres humanos, como nós, que fizeram tudo o que puderam e o que não puderam para que a gente chegasse até aqui. Então, os nossos pais e os nossos cuidadores, nossos pais biológicos e os cuidadores. Porque uma criança até uma idade X, eu nem saberia dizer qual a idade dessa, se ela não tiver o atendimento, a companhia de alguém, ela vai morrer. Então, nós temos que honrar esse ponto, né, da vida. E sair desse lugar de querer salvar os nossos pais. Então, tem muitos adultos ainda muito conectados a isso, de querer salvar. Outros ainda estão reivindicando. Então, a gente precisa sair desse lugar de reivindicação, né? E a gente precisa parar de, muitas vezes, se o teu pai ele deu certo, tua mãe deu certo em algo, de querer ser igual a eles, ou se eles não deram certo também de querer ser igual a eles, né? Que é quando a gente vai entrar num processo de expiação. Então é como se a gente conseguisse, na fase adulta, entrar num senso de gratidão, entender que eles são fortes, assim como nós somos, que a vida é cíclica, que nós também estaremos nesse lugar, que nós vamos, né? A gente nasce, cresce, né? Envelhece, morre, esse é o nosso ponto. Então, quando a gente consegue olhar para eles, para um lugar, entende? De pessoas, de seres humanos como a gente, que erraram, que acertaram, que deram o seu melhor, que são fortes, que conseguem, né, cuidar das suas próprias vidas e que a gente pode ajudar, sim, quando eles nos pedem, é necessário. Honrar é diferente de obediência, a gente precisa aprender a ter honra pelos nossos pais. E de concordância, né? Sim. Então, quando a gente vai indo para esse lugar com os nossos pais, isso quer dizer que a gente está indo num lugar bonito com vários outros caminhos que o adulto gosta. Então, uma conexão, né, com Deus ou com a força maior, aquilo que você tem, o que é Deus dentro de você, respeito, né, gratidão e a forma como você vem experimentando a vida. Então, a forma como a gente experimenta o nosso relacionamento de casal conta muito sobre como foi a forma de experimentar ou o inverso disso dos nossos pais. A forma como a gente lida com os negócios, a gente lida com o sucesso, mostra muito sobre a força que a gente tomou do nosso pai e o quão capazes de um processo de nutrição e de um processo de leveza e de sucesso a gente traz da nossa mamãe. A Lu colocou aqui, né? Não basta mudar esse mindset sem o processo, certo? Lu, mais que mindset. A mudança no mindset, assim, né? Se eu estou entendendo o que você está falando, tem coisas que ela ficam muito na superfície. Então, as coisas na superfície, eu ainda tenho um registro dentro de mim, nas minhas células, no meu sentir, no meu inconsciente. Olha só, até 95% das nossas ações, elas são inconscientes. 5% são as coisas que a gente quer. Eu quero mudar tal coisa, eu vou mudar. Então, esse processo, quando a gente faz as pazes, né, no sistêmico, o que a gente faz? Reconciliação e trazer uma nova visão de relacionamento. Então, quem está bem com o seu passado, quem está bem com seus pais, que logo está se conectando a uma força maior, né? Então, assim, nós não somos dos nossos pais e nem somos
nós não somos dos nossos pais, nós chegamos à vida através deles. E a gente carrega eles, né? Eles estão ali dentro desse processo. Então, é como se a gente fosse mergulhando cada vez mais dentro desse 95 e trazendo à tona muita coisa. E aí a gente vai se liberando, a gente vai se libertando, né, de coisas que são nossas, da nossa infância, das nossas outras vidas, para quem acredita. Se você não acredita, tudo bem, fica só com a ancestralidade. E também da nossa ancestralidade, né? É uma liberdade que Bert chamou de liberdade parcial, né? De uma liberdade parcial. Mas quando a gente vai crescendo no conhecimento e a gente vai crescendo na experimentação e compreendemos a autorresponsabilidade que nós já somos adultos, empreender vai se tornar muito mais leve. Empreender é autoconhecimento em movimento, empreender é experimentar a vida. A gente se relaciona, a gente conhece coisas novas, a gente se desafia e a gente faz uma coisa muito bonita. A gente entrega um pedaço nosso para o mundo, né? Para um número um pouco maior. Porque muitas vezes tem pessoas que fazem isso de forma bonita, elas não estão empreendendo fora, mas elas estão empreendendo ali dentro do seu próprio sistema. Crescendo com o seu próprio sistema, né? Ciclo íntimo e a própria família. Então, cada um de nós vai ter o tamanho da egrégora que decidir, né? A vida é um jogo. A vida é um jogo. Tudo que está acontecendo é um jogo. Só que, se eu me identificar com o personagem, o que acontece? O personagem domina o ator. Né? A vida é um teatro. Então, agora ao invés de eu usar o piloto, eu usei o ator. Então, você tem o ator, você tem o personagem. A vida é uma peça de teatro. Então, quando você entende que dentro do seu observador há em você alguém que está experimentando a vida, então você consegue empreender de forma mais leve, você consegue se relacionar de forma mais leve. E, gente, isso é tão verdadeiro, quando a gente toma os pais, entende o adulto, os desafios vêm, eles são trabalhosos, tem alguns que são chatos, mas fica mais leve, até fazer o chato, até fazer o trabalhoso, né? Você sente uma leveza interna muito boa, muito boa. Eu realmente acredito, como você, que o pensamento sistêmico é qualidade de vida num grau de uma profundidade assim que transforma mesmo. E o melhor de tudo, né? Vou pegar o gancho aqui, é que isso perpetua, né? Se você está resolvendo aqui, imagina que isso vai durar centenas, talvez milhares de anos, porque todo o seu sistema vamos lá, Ale, planta. Ale, você está conseguindo? A última pergunta? Da Mari aqui, né? Maritânia. Ale, e quando a gente trabalha demais? Então, vamos lá. O ensinamento aqui, Mari. Todo excesso traz em si uma falta. Todo excesso traz em si uma falta. Né? Então, por exemplo, você tem pessoas que elas trabalham muitas horas, mas elas nem conseguem colocar essa pergunta, trabalhar demais. Às vezes, trabalhar muitas horas está dentro de um contexto que um projeto demanda. Agora, uma pessoa que vai para o trabalho e ela está trabalhando demais, ela está trabalhando além da conta, né? Então, quando ela coloca toda a energia naquilo, para onde ela não quer olhar? Para onde você não quer olhar? Mais uma vez a postura, né, Ale? Você pode trabalhar muitas horas e isso não ser demais. E você pode até trabalhar menos horas e isso ser demais, né? É a postura, né? A leveza. E a gente olhar para onde? A gente olha para o... se aquilo que está acontecendo na vida daquela pessoa, ela tem como sucesso. Então, a pessoa fala, eu estou trabalhando demais, mas eu gosto muito de trabalhar. E aí, outros pontos da vida daquela pessoa, então, todo o excesso traz em si uma falta. Então, às vezes eu vou... Porque se eu for por um outro lugar e eu precisar olhar para aquilo... Eu não estou conseguindo, que são as dinâmicas ocultas. A pessoa não consegue olhar para aquilo. Então, é um convite, né? Onde, através do seu crescimento, do seu autoconhecimento, através do sistêmico, você vai conseguir olhar para aquilo.
Vou dar um exemplo. Eu tenho atendido muitos empreendedores e vocês dentro do programa mesmo, né? Vocês me veem fazer isso. Então, a pessoa fala, não, estou trabalhando bastante, mas eu estou na postura. O exemplo que você colocou agora, Ingrid. Aí eu coloco a pessoa, coloco lá o bonequinho. Coloco a pessoa e coloco o cliente. Só que eu não falo que é o cliente. Aí eu falo assim, o que você sente quando eu coloco essa figura aqui? Aí a pessoa fala assim, eu tenho vontade de pegar, de apertar, de abraçar, de agarrar. Você não tem vontade de apertar, de abraçar, de agarrar o seu cliente. Você tem vontade de apertar, de agarrar, de abraçar talvez alguém que você esteja namorando. Daí, tipo, esse daqui é o cliente todo excesso virou namorado. O cliente virou namorado. Quando eu coloco aqui, o que você vê? Eu vejo algo muito grande, me dá vontade de reverenciar. Não é para você reverenciar o cliente, porque com o cliente é a lei do equilíbrio. Então você está vendo algo grande. Esse algo grande é nas costas quentes, é atrás. Então, o que acontece? Eu estou num desalinhamento no campo. Eu tô olhando, então eu preciso resolver essas questões aqui para que o cliente fique do tamanho dele e eu comece a vê-lo com leveza, com desafio. Entende? Então, isso a gente vai vendo de várias formas, através da conversa, através o sistêmico, ele traz muito isso, né? Essa conexão, esse ponto da próxima pergunta, né? Que eu poderia estar fazendo isso com os bonecos, eu poderia falar, Ingrid, fecha seus olhos à sua frente, o que você sente? Então, a nossa intuição, o nosso corpo, o 95%, até 95% das nossas ações são inconscientes. O que o sistêmico faz? O sistêmico conversa com o inconsciente seu e que está atrelado a todos os fios do qual você está ligado. Então, você está no sistema da sua família, logo você está no sistema da sua ancestralidade, você está no sistema da sua cidade. Nós estamos aqui no empreendedorismo, a gente vira um fio do empreendedorismo. Nós estamos no sistema do nosso país. Então, quando a gente vai aprendendo a fazer essas perguntas, essas leituras, o que acontece? Eu tenho uma fotografia e aí eu tenho uma nova fotografia. Então, Mário, o que aconteceria aqui, né? Ale, qual o caminho que você vai dar para eu fazer o próximo passo? Eu não vou dar nenhum. Nós vamos ver juntas, dentro dessa conversa, dentro dessa interação. Aí você vai falar assim, já sei. Putz, entendi. Caramba, é alguma coisa assim que a gente... É para esse lugar que a gente vai. Quando, por exemplo, o que a Ingrid falou, você tem umas frases, né, que eu chamo de ensinamentos. Então, às vezes aquela frase chega, só a pergunta, só eu falo assim, Mari, todo o excesso traz em si uma falta. Você poderia responder aqui. Putz, explodiu uma coisa aqui na minha cabeça, eu já entendi. Uau! Deu bom! O problema, ele nunca é solucionado na mesma esfera que ele foi criado. Quando a pessoa traz problemas no trabalho, as coisas não estão acontecendo ali. Mais ensinamento. Gente, acho que é a live mais filosófica do meu treino. É daquelas vão assistir, ver, e aí, né? Tem muita gente interagindo aqui. Nós estamos caminhando para o finalzinho, a sua agenda eu sei que é complexa. Existe um programa que você está fazendo agora, um workshop, né? Que está ainda no lançamento, que tá vindo para aí, que é quebrando o negócio. Gente, não, ela não ensina a quebrar o negócio. É ao contrário. Fala um pouquinho dele, Ale. Tá. O workshop ele vai ser esse final de semana. Eu e a Patrícia Mello. A Patrícia Mello é especialista em inteligência emocional e eu em inteligência sistêmica. Então a gente juntou, né? Vamos experimentar esse movimento. Se você topar, se você estiver disponível, aí vai ser online, depois você vai ter acesso à gravação, 3 meses. Quem não puder participar, enfim, vai ter esse período aí para poder assistir, só que vai ser pela gravação, né? Vai ser pela gravação. É o workshop Quebrando o Seu Negócio, do medo de empreender ao amor pelo propósito. É um workshop com foco no medo. O que está por trás do medo no empreendedorismo? Então, medo da rejeição, né? Medo da rejeição, que ele é um medo muito forte. Medo do julgamento, né? A gente vê muito essa coisa do contexto. Será que alguém vai me julgar daquilo, né? O que eu estou fazendo? Então, a gente quer trazer... nós vamos trazer vários contextos ligados, né?
ao medo. De onde vem esse medo, de onde ele se originou. Aí a gente vai fazer exercício sistêmico, a gente vai fazer exercícios mesmo, trabalhar com sabotadores, crítico interno, para que você possa dar aí o próximo passo. Então, o link tá... Isso, tá, Lu? O link tá na minha bio. E, enfim, vai ser esse final de semana. E a partir de segunda-feira a gente já começa com os movimentos para... Antes do... Olha só que legal, e vou falar em primeira mão aqui. O PAIS, o programa avançado, ele vai começar, a próxima turma vai começar em agosto, meados de agosto. O workshop acontece uma semana, né? O workshop não, é uma semana. Então, nós vamos ter lá de 3 a 5 encontros. Tá. Essa semana vai ser o Destrave no digital. Eu decido vender. Tudo que está ligado a destravar no digital e a vendas é o que vai estar nesse conteúdo gratuito. A semana é gratuita. E aí, no último dia, eu falo, pessoal, vai ter o programa. Mas se você vier para o programa ou não, não tem problema. Você vem para a semana, aprende, porque nós vamos falar de travas e nós vamos falar de vendas de dinheiro. Gente, olha, estamos aqui o quê? Há 50 minutos e já veio essa quantidade de informações transformadoras. Imagina uma semana, né? Imagina uma imersão no final de semana, você conseguindo ter força. Eu sou aluna da Ale, sou fã dela, ela sabe disso, e realmente, gente, empreender, a gente tem muitos desafios externos, né? A gente tem economia, a gente tem uma série de aspectos tributários, trabalhistas, legais. Não faltam desafios. Então, a gente tem que estar muito bem com o nosso sistema, no adulto, resolvido uma série de coisas. A gente tem que estar forte, tá? Porque isso é autorresponsabilidade. Como ela diz, empreender é um autoconhecimento em movimento. Então, tomar essa força, ter com quem tem experiência, que abunda e sobra, efetivamente nos dá uma força muito grande. E o que eu acho mais espetacular nos cursos da lei, a gente tem muita coisa aí, é você ter consciência da sua autorresponsabilidade, né? Ela não promete para você uma varinha de cordão, ela não vai dizer que você vai sair trilhardário de um dia para o outro, tá? Mas ela vai te mostrar que você tem a força para chegar no tamanho que você quer. Muito bem. Quanto mais, último ensinamento, quanto mais disponível, mais rápido. Porque a gente briga em dar um sim, né? Dar um sim para aquilo que vem do outro, não estou dizendo aqui de mim, estou dizendo de todos nós, para seguirmos dentro de um próximo passo, né? Para experimentar a vida, né? No presente. Experimentar a vida no presente é o melhor presente que a gente pode se dar. Perfeito. Querida, obrigada por tanto ensinamento, por generosidade. Agradeço o destino, Deus, por superabundar numa pessoa que tem a generosidade de distribuir. Gente, corre lá. O Instagram é Alessandra Camilo, _oficial, né? Tô certa? Tá. Tem o Quebra-Negócios, tem o Paz, tem a Semana Gratuita, tem muita coisa boa, entendeu? Para você realmente tornar o empreendedorismo algo sistêmico, com força de ação e leve. É isso aí. Feliz, viu? Feliz de estar aqui contigo. Quando precisar, me chama. Quero você lá também, pertinho de mim. A gente vai começar uma série aí de lives. E muito feliz em contribuir, feliz em estar contigo, feliz em ter você por perto. A Cris está aí, a Dani. Beijo grande no coração de todos vocês. Hoje às 19 horas tem live. Hoje a gente vai falar sobre a interferência do medo nas grandes decisões. Eu tenho uma grande decisão para tomar e sou tomada pelo medo. Então esse é o tema que a gente vai trabalhar hoje à noite. Hoje é a última live de esquenta, né? Então hoje às 19 horas eu e a Paty vamos trazer esse tema. E aí depois a gente segue com o workshop. E a semana que vem tem muita coisa. Semana que vem tem muita coisa. Eu vou falando para vocês lá pelos stories. Então tá ótimo.
Agradeço quem está aqui ao vivo, agradeço a você que assiste a gravação, vai ficar lá no feed da Associação da Mulher Empresária, SP, e faço uma chamada, nós temos aí a Iris às 18 horas também trazendo conteúdo precioso. Gente, vamos lá, empreender de forma adulta. Obrigada a todos, um beijo grande, gente. Beijo. Tchau. Beijo, beijo.